Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Este é o texto áureo, meus irmãos, desta lição, a fé recompensada por Jesus. E a Bíblia ensina, meus irmãos, para nós olharmos somente para Ele, porque Ele é perfeito e nele nós não se escandalizamos, não se frustramos, não se decepcionamos, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não tem pecado. Ele é, meus irmãos, o nosso alvo, o nosso foco. Os nossos olhos devem estar fixos nele, olhando só para Ele, para o alto, para a frente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele criou, inventou e colocou em nós a fé. Ele, meus irmãos, produziu e nos deu a fé, porque Ele é o autor, o criador, o produtor da fé que eu e você nós temos. E Ele mesmo também não é somente o autor, como Ele também é o consumidor dessa fé. Ele recebe essa fé de volta, Ele se alimenta dessa fé, Ele bebe dessa fé, Ele se agrada dessa fé, Ele tem prazer dessa fé, Ele se aproveita dessa fé. Ele quer que você deposite essa fé nele, porque Ele é o autor e consumador da fé. Todo livro tem um autor, tem um escritor. Todo filme, toda novela tem um criador, tem um autor. Todo roteiro tem um autor. Toda escritura, todo jornal tem um autor, tem o seu escritor. E a nossa Bíblia, meus irmãos, também tem o seu autor. Deus é o autor da Bíblia. Deus é o escritor das escrituras sagradas. Ele então, meus irmãos, nos deu essa fé, Ele fez essa fé, Ele escreveu essa fé, porque Ele é o autor desse livro de fé. A Bíblia, meus irmãos, é um livro de fé. Louvado seja Deus. Se Ele é o autor desta fé, a Bíblia, Ele também consome a fé que esta Bíblia produz em nós. Quando nós lemos a Bíblia, a qual o autor é Jesus, nasce em nós a fé. E Ele mesmo vai olhar para nós, vai encontrar fé em nós, vai achar fé em nós, e vai receber essa fé da nossa parte. Grande Deus, Ele é o autor da fé. Vamos olhar para Jesus. Agora, quando você olha para a instituição que você pertence, quando você olha para a denominação que você pertence, quando você olha para os irmãos da igreja, quando você olha para alguém da sua família, quando você olha para os parentes, quando você olha para os vizinhos, para as pessoas deste mundo, para os colegas de trabalho, aprenda uma coisa: você não pode se desviar, você não pode se afastar por causa deles, porque a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens. E se não foi os homens que te deu essa fé, por que você vai perder a fé por causa deles? Por que você vai deixar os homens matar e assassinar a sua fé, derrotar e destruir a sua fé? Se as pessoas não querem guardar a doutrina, não perca a sua fé, você não tem nada a ver com isso. A sua fé é individual, é coletiva, mas também é individual. Se as pessoas, meus irmãos, não estão dando um bom testemunho de crente, não perca a sua fé, não seja igual a eles. Guarde a sua fé, mantenha a sua fé, preserve a sua fé, conserve a sua fé. Não olhe para as pessoas, não olhe para os membros da instituição, não olhe para as pessoas aí do mundo, louvado seja Deus, porque eles danificam a sua fé, eles diminuem a sua fé. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que fortalece a sua fé, que acrescenta e aumenta a sua fé, que rega a sua fé, que recompensa a sua fé.
Quando uma pessoa olha para um membro que não guarda a doutrina, ele perde a fé de obedecer a doutrina. Mas se ele entender que aquele irmão desobediente não é o autor da fé dele, ele não vai perder a fé. Se ele entender que aquela pessoa rebelde não é o autor da fé dela, e ele entender que Jesus é o autor da fé, ele não vai perder a fé dele na doutrina, no mandamento, na palavra, nos ensinamentos de Jesus. Porque a nossa fé é vertical, é para Deus. Sobe para Deus e desce de Deus em nós. A nossa fé está aqui nesse livro. Não está na pessoa, no João, na Maria. A nossa fé está nesse livro. Esse livro não passa, ele permanece para todo sempre. Quando você começa a olhar para a sociedade, todas as pessoas buscando riquezas, buscando prazer, e você vê, nossa, ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer compromisso com Jesus, não se abata, não desanime, não seja que nem eles, não se deixe influenciar. O mundo, a sociedade não te deu fé nenhuma. A sociedade não é autora da sua fé. Não se deixe influenciar por eles, não se deixe ser afetado por eles. Olhe para Jesus, olhe para esta palavra e tenha fé. Vamos aqui, meus irmãos, para a meditação diária. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós temos esperança e confiança que somos filhos de Deus, porque nós éramos bastardos. Nós éramos órfãos quando nós éramos do mundo e pecadores. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos adotados por Jesus. Nós somos comprados com o sangue dele. E através de Jesus Cristo nós se tornamos filhos de Deus. Não mais somente criaturas, mas agora algo mais especial, filhos de Deus, pela fé. Nós não nascemos, de uma relação sexual de um pai e de uma mãe. Nós nascemos quando nós olhamos para Jesus e cremos que Ele é o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados. É nessa crença, é nessa fé, nessa confiança que nós nascemos de novo, agora não da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Nós nascemos do alto pela fé em Jesus. Somos filhos de Deus, não porque nós somos especiais, uma raça superior aos pecadores, aos homens naturais. Não é porque somos ricos ou pobres, bonitos, feios, gordo, magro, preto ou branco. Não é porque nós somos estudados ou somos simples. Não é por causa disso. É simplesmente por causa da fé. Pela fé nós se tornamos filhos de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 50. A Bíblia, João disse: a todos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos Cristo como o único suficiente Salvador em nossas vidas, nós recebemos o poder de se tornar filho de Deus, e agora somos herdeiros. Nós temos a herança do Pai, de Deus, e essa herança, meus irmãos, é grande, não é pouca coisa não. Somos co-herdeiros com Cristo. Nossos pecados são perdoados pela fé. Lucas capítulo 7, versículo 50. Os nossos pecados, meus irmãos, não é perdoado, não é acertando em alguma coisa que nós vamos ser perdoados, não é fazendo alguma coisa boa que nós vamos ser perdoados, não é impondo as nossas qualidades, virtudes a Deus que nós vamos ser perdoados.